Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir uma parte dos exercícios do capítulo 14, da apostila de vocês, que tem ali com o tema qual é a importância da manipulação de genes. Então vamos lá. Atividade número 1. A sociedade humana vem cada vez mais se apropriando de conceitos antes restritos aos laboratórios de pesquisa científica. Termos que somente eram utilizados pelos cientistas agora são comuns no nosso cotidiano. Por exemplo, atualmente falamos de clonagem de cartões de crédito ou de chips de telefones celulares. Relacione o termo clonagem, utilizado nos exemplos acima, com a clonagem dos seres vivos, Então, o termo clonagem consiste em fazer o quê? Cópias. Seja uma cópia de um cartão de crédito, seja uma cópia de um chip de celular, ou seja a cópia de um indivíduo, Então, o termo clonagem significa cópia, tá? E a cópia, ela vai ser ali de objetos que podem ser, usados ali até como se fossem o próprio objeto original, tá? Então é esse termo que significa, clonagem significa isso, cópia. Aí a letra B pergunta, dê exemplos de clonagens naturais e artificiais. Então, a natural ocorre quando se formam, por exemplo, os gêmeos univitelinos, que é aquele que ficam na mesma placenta. É aquele que você olha para a cara de um, para a cara do outro, você não sabe quem é quem, de tão igualzinho que ele é, Inclusive o DNA deles também é igual. Então, isso é uma cópia que aconteceu o quê? De forma natural. Lá na divisão celular, quando o embriãozinho estava sendo formado, por algum motivo o zigoto se separou em dois, que continuou se dividindo e deu origem ali a dois indivíduos, só que eles são idênticos, iguaizinhos. Então, essa é uma clonagem natural. E a artificial? A artificial, você tem ali o que já foi feito aí na história, Eu botei até a foto aí da ovelha Dolly, que foi um exemplo disso, Então a clonagem artificial já foi realizada com diversos mamíferos, como a ovelha Dolly, e também tem a bezerra Vitória, Então já foi feito aí vários exemplos. Não foi só a ovelha e o bezerro, então já foi feito com macaco, com pássaros, coelhos e assim por diante. Já teve vários, animais que já foram copiados ou clonados. E como é artificial, por quê? Porque foi feito, manipulado em laboratório. 2. Engenharia genética são técnicas de manipulação e recombinação dos genes por meio de um conjunto de conhecimentos científicos. Aí tem que ter conhecimento de genética, de biologia molecular, de bioquímica e outros, que reformulam, e reconstituem ali, reproduzindo até e criam seres vivos. Nesse contexto, diferencie organismos geneticamente modificados de transgênicos. Então ele pede para você falar a diferença. Então, um organismo geneticamente modificado é aquele que o material genético foi alterado de alguma forma, não necessariamente recebendo genes de outra espécie, simplesmente ele foi, alterado. E o que recebe genes de outra espécie são os transgênicos. Então, essa é a diferença. Aí a questão do super desafio. O processo de clonagem reprodutiva foi necessário para comprovar a hipótese de que o ser vivo gerado é geneticamente idêntico ao doador do núcleo. O doador do óvulo anucleado, ou seja, sem o núcleo, e a mãe de aluguel não participam, portanto, das características genéticas do clone. Porque onde que está justamente o DNA da célula? Dentro do núcleo. Então, o indivíduo que vai ser clonado vai ser aquele que recebeu as informações que tinham dentro do núcleo. Se você usou uma barriga de aluguel só para poder gerar o indivíduo, ou então pegou o citoplasma, de uma outra célula sem o núcleo, que falou ali, anucleado, então você não está pegando material genético desses indivíduos. Somente aquele que tem o núcleo é que vai ser, feito o clone ali do material genético, tá? Então é da célula que vai dar o núcleo, porque é dentro do núcleo que fica o DNA. Aí continuando.
Considere um experimento no qual os clones foram criados em locais afastados e com características climáticas distintas. Aí a letra A pergunta: a análise comparativa de algumas características genéticas do clone e do indivíduo doador do núcleo diploide revelou que muitas delas possuem correspondência de 100% e outras diferem desse valor. Explique o motivo que justifica o fato de indivíduos geneticamente idênticos poderem diferenciar fenotipicamente entre si. Não sei se vocês estão lembrados daquele exemplo que eu falei numa aula anterior. Dois gêmeos, idênticos, nasceram ali, são iguaizinhos. Se você separa eles e coloca uma extremidade de um lugar, vamos supor, no sul do Brasil e outro lá no Nordeste, no sul do Brasil tem pouca incidência de sol, é mais frio, e ali ele se alimentou melhor, ficou numa família melhor, com mais condições. Então esse indivíduo vai apresentar o quê? Um fenótipo característico para essas condições. Aí aquele gêmeo que foi lá para o Nordeste, por exemplo, que é um lugar com muito sol, então a pele dele vai pegar bastante sol, já vai ficar mais moreninho, do que aquele que estava lá no sul com pouco sol. Aí ali ele estava com condições não muito favoráveis, então se alimentou pouco, se desenvolveu pouco, Então depois de um tempo você junta os dois, vocês vão ver que mesmo sendo geneticamente idênticos, a aparência vai ter diferença porque o fenótipo foi mudado de acordo com o ambiente, tá? Então o fenótipo pode influenciar nisso daí? Pode. Então, o fenótipo é o resultado da interação entre o meio ambiente e o genótipo. O fenótipo dos clones pode ter sido alterado, pois eles foram submetidos a condições ambientais diferentes. Igual também se pinta o cabelo, um pintou o cabelo de azul e outro pintou o cabelo de vermelho. O fenótipo está diferente, mas se você olhar o genótipo, está ali determinando a cor do cabelo igualzinha para os dois. Tá? Então, lembra dessa diferença, fenótipo e genótipo. E a letra B pergunta: considerando todo o conjunto de DNA da espécie, é correto afirmar que o clone possui 100% do material genético do doador do núcleo diploide? Justifique a sua resposta. Então, 100% não. O DNA mitocondrial, por exemplo, do clone é proveniente de onde? Daquela célula que só foi usada o citoplasma, que não tinha o núcleo, que ela era o quê? Anucleada, porque a mitocôndria, que é uma organela, ela fica em que lugar da célula? No citoplasma, tá? Ela não fica dentro do núcleo. Então, o DNA e essa organela, ela tem DNA próprio. Então, o DNA da mitocôndria do clone vai ser da onde? Do doador que doou só o citoplasma, ou seja, do ovócito sem o núcleo, anucleado, tá? Então, assim, considerando o genoma total do indivíduo, vai ter DNAs diferentes. Vai ter o DNA próprio da mitocôndria e o DNA que veio da onde? Do núcleo da célula qual está sendo clonada, tá? Então, não é 100% igualzinho. Vai ter uma diferençazinha aí por causa da estrutura que veio lá do citoplasma da outra célula, tá? Aí tem agora as atividades finais. Exercício número 3. A biotecnologia é um conjunto de técnicas que envolve a manipulação de organismos vivos para a modificação de produtos. Abaixo encontra-se alguns processos industriais ligados ou não a essa técnica. Então tem que ser o quê? De indivíduos manipulados, indivíduos vivos, Então vamos ver quais dessas técnicas aí está falando sobre, envolvendo isso. Produção de bebida alcoólica utilizando levedura. Sim, Levedura é um organismo vivo, É uma levedura é fungo, unicelular, e ela faz ali o processo de fermentação da bebida alcoólica. Então, o número 1 está envolvendo, justamente um organismo vivo. Opa, mudou aqui, sem querer. 2. Produção de insulina humana a partir de bactérias. Sim, bactérias são organismos vivos, então também está envolvendo aí. 3.
Criação de um microscópio para potente observação de micro-organismo. Microscópio é um aparelho, mesmo que vai ver micro-organismo que é um organismo vivo, mas está se referindo ao microscópio, então não é. 4. Regeneração de tecidos com uso de célula-tronco. O que vocês acham aqui? Célula, né? Vai ser o quê? Um organismo vivo, então posso considerar também. 5. Produção de iogurte natural a partir de leite e lactobacilos. Lactobacilos é um tipo de bactéria que são usados para a produção do iogurte. É um organismo vivo. E aqui, desenvolvimento de um software para mapear cultivos de transgênicos no mundo. Software não é um ser vivo, né? É um programa no computador, então não é. Então aqui só que é organismo vivo é 1, 2, 4 e 5. Aí aqui é a resposta, né, da letra A, que ele pergunta quais dos processos indicados anteriormente exemplificam práticas biotecnológicas. Então bio significa vida. Então tecnologia, né, utilizando organismos vivos, né, nesses processos, ok? E a letra B? Pesquise por outras aplicações biotecnológicas associadas aos processos biotecnológicos que você escolheu no item A. Então, baseado lá no item A, né, você escolheria ali um ou dois para falar sobre, né, esse processo. Então, aqui eu coloquei a resposta de todos, que são manipulados com organismos vivos. Então, lá no processo 1, temos a fermentação alcoólica, que pode ser utilizado para a produção de massas, biocombustíveis. No processo 2, né, a tecnologia ali é do DNA recombinante, que vai modificar a bactéria para produzir ali proteínas humanas, que no caso, né, a insulina, que é um hormônio. A 4, processo 4, para substituir células de diversos tecidos que morreram ou que estão trabalhando de forma errada. E o 5 é a fermentação lática, envolvida também com a produção de queijos e coalhadas. Tá? Então ali tem todos os processos, você pode escolher um ou dois para anotar aí na apostila ou no caderno. Aí agora pede para associar as tecnologias descritas aqui, né, com esses itens aqui abaixo. Então vamos lá, terapia gênica. A terapia gênica vai ser justamente isso aqui, ó, a inserção de genes normais em células de pacientes portadores de doença genética. Então, você vai ligar a letra A com esse número 3 aqui. Clonagem terapêutica. Obtenção de células-tronco para a produção de células saudáveis para transplantes em doentes. Então, você vai associar essa letra B com o número 4. A transgenia, né, ou transgênicos, você vai ver aqui, ó, organismos que recebem um gene que não era comum à sua espécie. Então, foi inserido genes de outra espécie ali, né? Então, a C com o número 2. E sobrou aqui, né, a clonagem reprodutiva, que consiste na formação de um indivíduo geneticamente idêntico ao outro, né? Já que a clonagem é uma cópia, então tem que ser idêntico ao outro. Então aqui a letra D vai ser o número 1. Ou você liga assim, ou anota aqui embaixo, né, as opções para cada letra, cada tecnologia ali descrita, ok? A questão 5. A biotecnologia vem sendo retratada há muitas décadas em filmes e mais recentemente em diversas séries que vêm se popularizando com o passar do tempo. Além dos filmes, existem muitos livros e jogos de ficção. Abaixo encontra-se representando o processo biotecnológico. E que processo biotecnológico é esse que está representando aí nessa figura? Você está vendo aqui, ó, que numa máquina, né, está sendo reproduzido cópias dessa pessoa aqui e são idênticas, né? Então, aqui é um tipo de quê? De clonagem. Então, nomeie o processo representado acima e exemplifique o que ele consiste.
Já sabemos que é a clonagem. E o que é uma clonagem? Formação de indivíduos geneticamente idênticos entre si. E a letra B pergunta: exemplifique outros procedimentos já realizados pela biotecnologia moderna. Então você vê ali desenvolvimento, né? Além da clonagem, nós temos os transgênicos, terapias com células-tronco, identificação do DNA, não só para descobrir a paternidade da pessoa, mas também, de repente, numa cena de crime, você coletar amostras ali, né, para saber quem é o culpado, quem é o assassino ou coisa parecida. E produção também de vacinas e medicamentos. Então, a biotecnologia envolve todo esse processo aí, né, de todas essas etapas que a gente viu aí. 6. As bactérias são organismos unicelulares e procariontes que apresentam ampla distribuição pelos ambientes. Explique por que as bactérias são cobaias, né, entre aspas, perfeitas para serem utilizadas nas práticas biotecnológicas. Então, primeiro vamos entender aqui, ó. Unicelular significa que só tem uma célula. E procarionte significa que essa célula não tem a membrana que reveste o núcleo, não tem a carioteca, tá? Então, o material genético fica disperso no citoplasma, não fica dentro de um núcleo. Então, isso é característica das bactérias. Aí, por que elas são cobaias, então, perfeitas para se usar nas técnicas de biotecnologia? Porque as bactérias, por serem tão simples, né, de forma celular, e tem uma velocidade reprodutiva muito rápido, em poucas horas ali você tem uma quantidade enorme de bactéria. Né? Por exemplo, uma bactéria chamada Escherichia coli, ela se reproduz a cada 20 minutos. Uma colônia com 1000 bactérias, a cada 20 minutos dobra a quantidade. Então eu vou ter ali, né, uma quantidade absurda de bactéria em pouco tempo. Tá? E isso é bom para fazer justamente essas técnicas biotecnológicas, porque eu vou pegar a bactéria, vou manipular ela a meu favor, né, no caso ali da técnica que eu estiver fazendo, para que ela possa servir de, vamos dizer assim, máquina copiadora, né, daquele pedaço do DNA que eu estou querendo manipular. Tá? Então são usadas esses seres, né, unicelulares e procariontes, que são as bactérias, justamente para que seja mais fácil manipular em laboratório, né, o DNA e fazer ali cópias, experimentos e produção de proteínas e etc. Tá bom? Desculpa. Questão 7. No ano de 99, um grupo de pesquisadores da Universidade do Havaí conseguiu sucesso na clonagem de ratos de laboratório. O procedimento se deu da seguinte forma: um camundongo macho teve uma célula da sua cauda retirada e posteriormente fundida ao ovócito anucleado de uma fêmea da mesma raça. Então, ali pegou uma célula somática, uma célula qualquer, né, no caso ali da cauda do camundongo, então uma célula já diploide, né, com a quantidade total de DNA, de cromossomos ali da espécie, e uniu ela com o ovócito, que é justamente, né, uma célula que tem ali metade da quantidade de cromossomos, tá? Que no caso ali foi da fêmea. O embrião obtido foi implantado no útero de outra fêmea para que pudesse seguir o desenvolvimento embrionário. A garganta que deu uma pinicada. Então, ao final da gestação, nasceu um clone. Qual o sexo do animal clonado produzido na clonagem descrita? Justifique a sua resposta. Então, o sexo do animal vai ser um macho. Por quê? Porque o clone do animal que doou o núcleo também era macho.
Então a célula que tinha o núcleo era a célula que foi retirada lá da onde? Da cauda do camundongo, que era macho. Então a célula com núcleo tinha ali o DNA, né, com as informações genéticas para ser um macho. Se eu clonei essa célula, vai ser um macho também, tá? Não tem como escapar disso daí, ok? E a número 8. Um criador de galinhas deseja aumentar o peso médio dos animais de sua granja. Para isso, ele selecionou machos e fêmeas maiores e mais pesados como reprodutores. A partir de sucessivos cruzamentos, foi possível chegar a uma linhagem de galinhas cujo peso era aquele idealizado pelo criador. Nomeie a técnica descrita acima e, em seguida, apresente o principal problema que pode surgir devido à ampliação desse procedimento, justificando a sua resposta. Então, o que aconteceu ali, né? Ele fez um melhoramento genético. Então, ali, as galinhas que vão nascer ali, né? Vão ser as galinhas com um peso maior, né? Mais nutridas, porque elas sofreram ali um melhoramento genético. O principal problema que pode surgir desse melhoramento aí é a perda da variabilidade genética, porque eu vou fazer clones, né? Eu vou fazer galinhas geneticamente iguais. Aí, se tiver algum problema ali, vai passar para os outros, né? Então, a perda da variabilidade genética que seria o problema. E com menor variabilidade genética, as galinhas poderiam estar o quê? Suscetíveis a doenças parasitárias, por exemplo, que poderia até levar à morte do indivíduo. E isso às vezes acontece mesmo. Até pode acontecer a extinção de uma espécie por causa dessa manipulação genética aí, ok? Questão 9. Na última década, os avanços biotecnológicos ocorreram em um ritmo acelerado dentro dos laboratórios de pesquisa. Com eles, os cientistas puderam manipular o DNA de uma espécie, inserindo genes de interesses biológicos e criando organismos transgênicos. O genoma é o material responsável pelas características hereditárias do ser vivo. O que se objetiva quando se insere um gene de um ser vivo tornando-o transgênico? Então, qual é o objetivo, né, de se transformar um ser vivo num transgênico? Explique a participação das bactérias no processo de transgenia que ocorre em plantas. Então, vamos lá. Existem aí alguns objetivos, né? Quais? Primeiro, eu vou pegar uma planta e vou manipular ela para transformá-la num transgênico. Igual a gente tem aí exemplos, né? Soja transgênica, milho transgênico e assim por diante. Então, isso vai fazer com que ela se fortaleça nutricionalmente. Então, eu posso adicionar uma vitamina, alguma coisa naquele vegetal, né? E assim, todas as plantas que nascerem ali vão sempre ter aquele, né, aquele item nutricional a mais. Também pode acontecer de elas serem resistentes a pragas na lavoura. Obtenção de animais com leite enriquecido com vitaminas, enzimas, fatores de coagulação sanguínea, de crescimento, por exemplo. Tá? Então, eu posso adicionar ou retirar ou fazer com que ela fique mais resistente à ação de pragas, não só plantas como animais. Aí as bactérias funcionam como o quê? Né? Já que ele pede para explicar a participação da bactéria nesse processo. Elas vão funcionar como se fosse o quê? Vetores de DNA. Como assim? Elas pegam pedacinhos de DNA de uma outra planta, ou de outro animal, de algum outro ser vivo, para incorporar naquele ao qual está sendo manipulado, tá? Então, elas fazem isso. E ao infectar essa célula, a bactéria transfere então o trecho do DNA, né, de interesse ali, que vai fazer a planta ficar mais forte ou resistente à praga,
naquela célula da planta. E quando ela for germinada e nascer, crescer, já vai nascer com esse, item a mais. Então, é as bactérias que são utilizadas para fazer esse processo. Questão 10. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de interesse será manifestada em decorrência de quê? Então, eu estou pegando ali o DNA de uma planta original, no caso ali o milho, e estou fazendo a transferência dele para um outro organismo, para que eu possa transformar ele em transgênico, tá? Então, o que eu estou fazendo ali com o DNA dessa planta? Eu estou recombinando, eu estou pegando um pedaço de uma e transferindo para outra. E para eu encaixar aquele pedaço do DNA que eu retirei de uma planta em outra, eles precisam combinar, eles precisam se encaixar. Então, a gente chama isso de uma técnica chamada de DNA recombinante, tá? Então, o nome da técnica é essa. E a partir de quem que esse DNA recombinante surge? Da tradução de um RNA mensageiro. Então, a resposta aqui vai ser a letra E. Ok? O milho transgênico é produto do DNA recombinante. Questão 11 agora. Abaixo encontra-se esquematizada uma das fases do desenvolvimento embrionário humano, alvo das pesquisas na área da biotecnologia. O que eu estou visualizando aí nessa célula? Uma célula que começou a ser originada, Então, lá com a união dos zigotos, aliás, da união dos gametas, formou o zigoto. Esse zigoto vai começar a sofrer sucessivas mitoses e vai começar a surgir um monte de célula aí, tá? Igual está aqui, representado aqui na figura, e indicando essa seta vermelha, está apontando para esse grupinho de células aqui. Aí na letra A ele pergunta: nomeie a fase do desenvolvimento, ou seja, que fase do desenvolvimento embrionário isso aqui acontece, É o que ele está perguntando. Então, aqui nós vemos a fase de blástula ou blastocisto, tá? Então, assim que uniu os gametas, forma o zigoto. Aí ele vai começar a se dividir, as células, Forma várias células ali. Aí o primeiro estágio é a mórula, depois vem a blástula, que é essa daí, depois vem a glástula e depois vem a neurula. Então, essa daí é aquela que está justamente desenvolvendo esse grupinho de células aqui com essa setinha. Mas o nome da fase é blástula. Aí a letra B pergunta justamente, qual é o nome dessa camadinha de células aqui apontada por essa seta. E pede para explicar também a utilidade dessas células nas pesquisas de biotecnologia. Então, o nome desse grupinho de células aqui é massa celular interna, ou também chamada de embrioblasto. Essas células são chamadas de células tronco embrionárias. Tá? Vocês até já fizeram um trabalho, lá na primeira etapa, falando de células tronco do tipo embrionária e do tipo adulta. Tá? Essa que está apontada aí são as embrionárias, porque é aquela que está lá no desenvolvimento do ser vivo, assim que ele começou a surgir. Então, por isso que ela é embrionária. E elas são indiferenciadas e totipotentes, ou seja, elas podem se diferenciar em qualquer tipo de célula para o organismo. Então, uma célula dessa aqui, ela pode se especializar e se transformar em células da pele, por exemplo, ou em células de algum órgão, como rim, fígado, por exemplo, ou ela pode se transformar em células que vão dar origem a músculos e ossos do indivíduo. Então, é uma célula que ela vai se especializar e se diferenciar em qualquer outra célula, tá?
Por isso que ela é chamada de célula-tronco, porque ela tem essa capacidade aí de diferenciação. E devido a essas características, né, elas podem ser empregadas no tratamento de doença, regenerando células mortas ou defeituosas do corpo. Então, vamos supor que a pessoa tem um problema cardíaco, uma formação cardíaca. Se eu implantar ali células-tronco embrionárias, quando elas chegarem no tecido do coração, elas podem fazer o quê? Se transformar em tecido cardíaco novo e substituir aquele que está com defeito. Né? Então, elas podem fazer isso? Tem capacidade para isso? Tem. E é muito usado, né, para tratamento de doenças. Questão 12. Aí tem um esqueminha aqui, né? Observe o esquema abaixo que representa uma técnica biotecnológica. Que técnica é essa que está empregada aqui, né? Então, aqui está falando da clonagem, igual aquela que aconteceu lá da ovelha Dolly. Então, eu peguei aqui uma célula diploide, né, a quantidade total de cromossomos da espécie, a gente chama de diploide de 2 Ns, tá? Aí eu tirei aqui o citoplasma dessa célula e joguei fora, descartei. Fiquei só com o núcleo, que é onde está guardado o quê? O material genético. Aí de um outro indivíduo, eu peguei agora uma célula haploide, ou seja, um gameta, que tem a metade da quantidade de cromossomos da espécie. E joguei fora agora o quê? O núcleo. E fiquei só com o quê? Com o citoplasma. Aí eu fiz a união, o núcleo dessa célula aqui com só o citoplasma dessa célula aqui. Aí fiz aqui uma célula nova. Essa célula aqui, o que eu fiz? Implantei dentro do útero de uma outra, não falando da Dolly, né, de uma outra ovelha. Então, isso aqui era uma ovelha, isso aqui era outra ovelha e aqui uma terceira ovelha, que vai ser somente a mãe de aluguel. Eu vou pegar esse óvulo aqui e colocar dentro do útero dela para quê? Para que a ovelhinha possa crescer, tá? Então, essa técnica que está mostrando aqui foi aquela que foi feita lá com a clonagem, né, da ovelha Dolly. O que ele pergunta? Na letra A, nomeie a estrutura 1 e 2. Qual é a estrutura 1? Que ele está perguntando aqui, ó. Estrutura 1 é essa daqui e a estrutura 2 é essa daqui. Qual é o nome dessas duas estruturas? Blastocisto e massa celular interna ou embrioblasto, que é aquela fase, né, da blástula que vai produzir as células tronco embrionárias. E a letra B, o que poderá ser gerado em A ao final do processo? Então aqui, ó, em A, no final do processo, o que vai acontecer ali? A mãe de aluguel ali vai gerar o quê? Um clone, né? De quem? Desse indivíduo X aqui, ó, porque é onde está o núcleo. Então, vai ser clonado informações genéticas desse indivíduo, porque eu estou usando o núcleo dele. Então, vai ser formado um clone, porque trata-se de uma clonagem reprodutiva. E o que poderá ser gerado em B no final do processo? Onde que está o B? Ó, aqui embaixo. Então, aqui, ó, aconteceu o clone, né? E aqui, o que aconteceu aqui? Células, tecidos e órgãos. Então, vai ser gerado daquelas células ali do blastocisto, células, tecidos e órgãos, que vai fazer o quê? Ser utilizada para tratar de uma clonagem terapêutica, né? Para fazer um tratamento de alguma doença, né? Um indivíduo que esteja precisando e que seja compatível com essas células. Questão 13. Mais uma questãozinha aí falando, né, da ovelha Dolly. Nascida em 5 de julho de 96, Dolly é uma ovelha mais famosa do mundo. Ela foi o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula somática adulta, o que faz dela uma cópia perfeita de outra ovelha. Embora o processo de clonagem em si tenha sido perfeito, um problema surgiu quando Dolly apresentou precocemente
algumas doenças, sendo sacrificada 6 anos após seu nascimento. Então, ela só durou 6 anos. Por quê? Porque as células que foram usadas para sua clonagem já eram células adultas. Então, ela, mesmo sendo uma ovelha consideradamente jovem, estava apresentando doenças e características de uma ovelha muito, muito velha. Então, tiveram que sacrificar ela, porque tadinha, a bichinha já estava lá cheia de artrose, cheia de problemas, né? Por ser feita com células adultas, né? Que já eram velhas. O que justifica o fato da ovelha Dolly ter apresentado doenças de ovelhas idosas tão precocemente, quando comparado com ovelhas da mesma idade e que não foram clonadas? Justamente isso que eu falei, né? A ovelha Dolly, ela já foi clonada de uma célula que já era adulta, que já era, vamos dizer assim, né, velha. Então, ela começou a manifestar características de ovelhas idosas por causa disso. Por causa de um detalhe: toda vez que a célula se divide, né, que ela sofre divisão celular, tipo mitose, o cromossomo que tem dentro do núcleo dessa célula que está se dividindo, na pontinha dele tem uma estrutura chamada de telômero. Toda vez que a célula se divide, esse telômero, que é a pontinha aqui do cromossomo, ele vai encurtando, se encurtando, se encurtando a cada divisão celular. Ela já recebeu uma célula que já herdou os cromossomos com os telômeros todos eles já encurtados, porque já sofreram divisão celular antes. Quando ela começou a dividir, né, novamente dentro do corpo da Dolly, né, para fazer ali, né, a ovelha e também ela crescer e envelhecer, ele já estava o quê? Vamos dizer assim, vamos usar uma palavra, né, desgastado. Então, com o tempo, esse desgaste era muito maior do que se tivesse uma ovelha jovem, que não tinha, né, sofrido esse processo de clonagem. Por isso que a ovelha apareceu com tanto problema de saúde, porque ela era, mesmo com 6 anos, sendo uma ovelha nova, né, na idade, mas com características de velha, porque ela já herdou cromossomos com telômeros encurtados. E cada vez que o telômero encurta na divisão celular, a célula fica velha e vai chegar um tempo que ela morre e não se divide mais, né? Então, explicando de forma científica, é por isso que a gente envelhece e morre, porque os telômeros dos nossos cromossomos a cada divisão celular vai se encurtando até o momento que a célula envelhece e não se divide mais. Ok? 14. As células-tronco se caracterizam por sua capacidade de autorrenovação e diferenciação em múltiplas linhagens celulares. Podem ser classificadas quanto à origem em células-tronco embrionárias ou células-tronco adultas. Então, se vocês ainda se vocês não lembram, né, a diferença de uma para outra, peguem aquele trabalhinho que vocês fizeram lá na primeira etapa, lá no início do ano, tá? Se vocês ainda tiverem ele, né, se não jogou fora, espero que não. Então, pegue o trabalho, leia ele novamente, tá? E quem não fez, pode fazer uma pesquisa, né, sobre a diferença entre células-tronco embrionária e adultas. Aí a pergunta aqui, ó, nomeie a estrutura do blastocisto no qual se encontram as células-tronco embrionárias. Identifique também, no caso de uma lesão tecidual, a vantagem da existência de células-tronco adultas nos tecidos. Então, a estrutura ali, né, do blastocisto, que a gente encontra as células-tronco embrionárias, é chamada de embrioblasto ou massa celular interna. Os dois nomes estão corretos e são utilizados, né, para se referir às células-tronco embrionárias. As células-tronco adultas, elas são capazes de fazer o quê? Se proliferar.
originando ali novas células e substituindo as perdidas após uma lesão tecidual. Tá? Então, sofreu uma lesão no tecido, um corte, um machucado, alguma coisa assim, elas estão ali justamente para fazer o quê? Reparar aquele dano, aquele machucado, aquele tecido que foi lesionado. Então, ao se proliferar, elas fazem a reparação desse tecido. Questão 15. Nos tratamentos com células-tronco, temos ao menos duas possibilidades de terapia. 1. Obter essa célula de um blastocisto e implantá-la em uma pessoa que esteja doente. Ou a segunda opção, utilizar as células-tronco do próprio paciente. Aí a letra A pergunta: qual das duas possibilidades acima é capaz de gerar populações de células mais diversas? Explique. A primeira, né? Daquela que eu vou pegar ali as células de um blastocisto e implantar numa pessoa que esteja doente. Porque lembra que as células do blastocisto, elas são o quê? Células-tronco embrionárias. Então, elas têm a capacidade de se diferenciar em qualquer tipo de célula do organismo, qualquer uma, não importa qual. Pensa numa célula aí, ela é capaz de conseguir se transformar nela, tá? Então, qualquer célula. Então, isso daí vai fazer o quê? Uma diversidade muito maior, né, de conseguir ali reparar, vamos dizer assim, vários tecidos diferentes ao mesmo tempo. E a letra B pergunta: qual a vantagem em utilizar as próprias células-tronco de um paciente para tratá-lo? Então, eu peguei células-tronco minha de um lugar para reparar de outro que esteja com problema. Então, eu vou usar células minha mesmo. Qual é a vantagem nisso? Simples, né? Se é minha, meu corpo não vai rejeitar, né? Então, essa técnica elimina o quê? As possibilidades de haver rejeição por parte do paciente, né? Elas são do próprio organismo, então não vai ter rejeição, porque pode acontecer quando você recebe de outra pessoa, né, uma célula-tronco de outra pessoa, de não ser compatível com o seu corpo e ele rejeitar e o tratamento não ir para frente, não acontecer, né? Mas quando eu uso as minhas mesmo, aí fica mais fácil, não tem rejeição, ok? Então, é uma vantagem muito boa. Vamos parar por aqui, né? Porque esse capítulo tem muito exercício. Se eu for falar de todos agora nessa videoaula vai ficar muito grande, mas eu vou continuar na parte 2, né, corrigindo o restante dos exercícios, ok? Então, se ficou alguma dúvida desses aí, manda uma mensagem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!